Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre a roséola ou exantema súbito. Um vídeo que não tinha aqui, até procurei no canal ontem para enviar para o paciente e percebi que não tinha. E a gente está justamente numa época aí de primavera, outono, que são fases de grande circulação do herpes vírus tipo 6, 7, que é o vírus causador desse quadro. Um quadro muito comum que vai acometer aí a literatura falando de praticamente todas as crianças até esses 2, 3 anos de idade terão um quadro de infecção pelo herpes vírus tipo 6 e que quase sempre não é sintomática, né? A grande maioria, mais de 80% dos casos, não terão sintomas perceptíveis. Então esse quadro pode passar quase que despercebido. Mas vamos lá então falar sobre isso, tá? Antes de começar, gente, se inscreve, curte, compartilha. Isso é importante, essa informação para a gente disseminar para mais famílias e estimular o nosso trabalho. Bem, o quadro clínico da infecção pelo herpes vírus tipo 6, ele é marcado por um início de febre e irritabilidade. Então a criança começa a ter febre, uma febre que é referida como alta, né? Ultrapassando até valores acima de 39, podendo chegar até 40 graus de febre. E é óbvio que nessas temperaturas elevadas a criança vai ficar bem irritada, mal-estar, prostrada, né? E não come, hiporéxica, né? Então ela perde o apetite e vai tender a não aceitar a alimentação. Porém, uma doença, como ela é viral, quando você usa um antitérmico, um remédio de febre, analgésico, antitérmico, cede a febre e a criança volta ao estado geral bom. Então, em torno de 1 hora e meia depois que você der o antitérmico, a criança fica espertinha de novo, parece até que está normal. E nesse período até aceita mais líquidos, e até pode aceitar comer um pouco melhor. Então, não é uma doença que deixa a criança toxemiada, ou seja, a criança totalmente prostrada. Ela vai melhorar com o antitérmico. Então, quando você passa a febre, a criança fica melhor, tá? Isso vai durar por volta de 2 até 4 dias, uma média de 2 a 3 dias de febre. Então, a febre vai ficar recorrente, indo e voltando, né? Toma um remédio de febre, aí às vezes 6 horas depois a febre volta. Com o passar dos dias, do segundo, do terceiro dia, essa febre começa até demorar mais tempo para vir e a criança mantém o quadro. Não há muitos outros sintomas, além disso que eu falei aí da febre, irritabilidade, o apetite reduzido. Pode aparecer uma vermelhidãozinha na garganta, um linfonodo, um gângliozinho na região cervical aqui, até relato de tosse, mas sintomas que não são tão comuns quanto os iniciais que eu falei. E aí qual é o que marca o quadro e que ajuda a gente a fechar o diagnóstico? Clinicamente, sem exames, sem comprovação alguma de laboratório. Depois desse terceiro dia de febre, a febre vai embora, né? Podendo chegar até quarto dia de febre, mas aí a febre vai embora e como que subitamente a criança começa com umas manchinhas, que é mais habitual iniciar no tronco, na região do tronco, como se fossem picadinhas de inseto, né? Que é o Exanthema morbilliforme. E aí vai espalhando, espalha rapidamente e depois ela vai para face também, né, membros, mas aí espalha rapidamente, tá? São manchinhas na pele que normalmente é aí que preocupa as famílias. Muitas vezes é confundido com alergias ou até outras doenças exantemáticas. O que marca é que, para ajudar a gente também no diagnóstico diferencial, é que o herpes vírus, o exantema súbito, ele é comum em crianças entre 6 meses e 2, 3 anos. Portanto, crianças em fase de pré-escolar, né? Lactente pré-escolar. Não é comum, então, acima desses 3 anos de idade. Então, isso ajuda também a gente a fazer diagnóstico diferencial. Essas manchinhas na pele vão durar pouco tempo, isso é uma outra coisa que ajuda a gente, né? Não só o aspecto, mas ela às vezes dura 1 dia, 2 dias e já desaparece. Em alguns casos,
essas manchinhas na pele podem ser bem discretazinhas e passar despercebidas. Como eu falei lá no início, a intensidade de sintomas de uma criança para outra é muito variado, podendo crianças não ter sintoma algum, tá? Ela é muito transmitida, eu vou falar logo a seguir, então é uma doença infecciosa que se transmite entre uma criança e outra, tá? Mas só terminando aqui o quadro clínico, então esse exantema vai durar aí no máximo 2, 3 dias, e aí a pele da criança limpa, sem deixar qualquer sequela, não fica descamação, não há feridas, cascão, né, aquelas crostas que é muito comum em outros exantemas, poupa as palmas e plantas de pés, palmas de mão e plantas de pé, não vai deixar descamação, que isso é comum também em outras doenças exantemáticas, e a criança limpa a pele fica normal depois desse período de 2, 3 dias do aparecimento. Tá? Então é uma doença autolimitada benigna, que, portanto, não há tratamento específico e nem se justifica a gente fazer exames para diagnóstico, porque a história do aparecimento, o aspecto do exantema, a evolução, ela é muito clássica e a gente consegue fazer diagnóstico sem qualquer outra coisa além da clínica, dos sinais e sintomas, tá? E de remédio a gente vai usar apenas o antitérmico analgésico, que é para lidar com a fase inicial lá da febre, o mal-estar da criança. Então, passou aquela fase ali, aquela irritabilidade também tende a ir embora, melhorar, e a criança fica boa, tá? No finalzinho vai ficar com as manchas lá e a criança já bem. Você olha que o aspecto da criança nem está mais irritada, não tem mais febre e está com as manchinhas que logo depois desaparece, certo? Terminando sobre a transmissão, então é uma doença extremamente contagiosa, vai passar de uma criança para outra, e é por isso que eu falei no início que praticamente todas as crianças até 3 anos de idade vão ter, porque é um vírus comum que circula na nossa comunidade. Então, essa criança, especialmente na fase febril ali, enquanto está tendo febre, aqueles 3, 5 dias iniciais, principalmente, né? Você vai restringir o contato de outras crianças, então não vai levar para creche, escola, porque senão ela vai disseminar para as outras crianças lá, vai ter contágio, né? Vai passar muito facilmente para as outras crianças. E essa é só observação, tá bom, gente? Então não precisa, apesar de assustar por causa do aspecto e das lesões na pele, né, do exantema, não precisa grande preocupação, é uma doença de baixíssima, enfim, né, uma morbimortalidade desprezível, né, não causa danos, uma doença que é benigna, então ela se resolve sozinha, tá bom? Então é isso, se esse conteúdo foi relevante, se inscreve, curte e compartilha.